Olá, bem-vindos ao canal Avaliação Fisioterapêutica. Hoje vamos falar do teste de avaliação da mobilidade orientada pela performance, mais conhecido pela sigla em inglês POMA. O POMA, ou também conhecido como POMA Brasil após a sua tradução para o português, foi criado em 1986 por Tinnett William e Majewski e foi adaptado culturalmente para o Brasil por Gomes em 2003. É utilizado com o propósito de avaliar os fatores de risco de quedas em idosos e é aplicado em idosos institucionalizados ou que vivem em comunidades. Tem como finalidade avaliar o nível de equilíbrio e, consequentemente, a qualidade de marcha do idoso, prevendo assim o risco de quedas. A escala é dividida em duas partes. Uma parte vai avaliar o equilíbrio e a outra a marcha, e tem como objetivo a detecção detalhada de fatores de risco de quedas em indivíduos idosos com base no número de incapacidades crônicas. O teste inicia-se com o indivíduo sentado em cadeira com a altura dos pés de 45 centímetros, sem apoio para os braços e com encosto reto e assento não escorregadio. O indivíduo deve sentar-se ereto sem inclinar-se. Na primeira parte do teste, é feita a avaliação do equilíbrio orientada pelo desempenho com as seguintes tarefas. Primeira tarefa: equilíbrio sentado. Segunda: levantar da cadeira. Terceira: equilíbrio de pé imediato. Quarta: equilíbrio de pé. Quinta: equilíbrio com olhos fechados. Sexta: equilíbrio ao girar 360 graus. Sétima: nudge test. Oitava: virar o pescoço. Nona: equilíbrio em apoio unipodal. Décima: extensão da coluna. 11ª, alcance para cima. 12ª, inclinar-se para frente. E 13ª, sentar. Dando continuidade à primeira parte do teste, temos a segunda parte, onde é feita a avaliação da marcha orientada pelo desempenho com as seguintes tarefas. 14ª, iniciação da marcha. 15ª tarefa, altura do passo. 16ª, comprimento do passo. 17ª, simetria do passo. 18ª, continuidade do passo. 19ª, desvio da linha média. 20ª, estabilidade do tronco. 21ª, sustentação durante a marcha. E 22ª, virando durante a marcha. A pontuação das tarefas é dada de acordo com a forma que o indivíduo as executa. Na primeira parte da avaliação, quando a tarefa é realizada de forma normal, são 3 pontos. Quando de forma adaptativa, são 2 pontos. E anormal, 1 ponto. E na segunda parte, com 9 itens que avaliam a marcha, a pontuação fica 1 ponto quando executada de forma normal e 2 pontos quando a tarefa é executada de forma anormal. Na somatória, a pontuação menor que 19 indica risco 5 vezes maior de quedas. O teste disponibiliza 2 tabelas para que a pontuação das tarefas sejam feitas de forma correta. A primeira tabela é sobre a avaliação do equilíbrio orientado pela tarefa. Como primeira tarefa, o equilíbrio sentado recebe a pontuação 3, considerada normal, quando o indivíduo executa a tarefa de forma estável e firme. Recebe a pontuação 2, considerada adaptativa, se o indivíduo se segura na cadeira para se manter ereto. E a pontuação 1, considerada anormal, quando o indivíduo executa a tarefa inclinando-se para frente ou escorregando na cadeira. Na tarefa de levantar-se da cadeira, a pontuação normal de 3 pontos é dada ao indivíduo que é capaz de se levantar da cadeira em um só movimento ou sem usar os braços. A pontuação de 2 pontos, correspondente à adaptativa, é dada ao indivíduo que usa os braços ou na cadeira ou no dispositivo de marcha para se empurrar ou para puxar-se ou mover-se para a borda do assento antes de tentar levantar. E a pontuação anormal, de 1 ponto, é dada quando várias tentativas são necessárias ou não consegue se levantar sem a ajuda de ninguém. A tarefa de equilíbrio de pé imediato é observada nos primeiros 3 a 5 segundos, e a pontuação normal de 3 pontos é dada quando o indivíduo se mantém estável sem se segurar em dispositivo de auxílio à deambulação
ou em qualquer objeto com forma de apoio. É dado 2 pontos correspondente à execução de forma adaptativa, quando o indivíduo consegue executar a tarefa de forma estável, mas usa o dispositivo de auxílio à marcha ou outro objeto para se apoiar, mas sem se agarrar. E é dada a pontuação considerada anormal de 1 ponto, quando o indivíduo mostra algum sinal de instabilidade mais positivo. Na tarefa de equilíbrio de pé, é dada a pontuação de 3 pontos considerada normal quando o indivíduo executa a tarefa de forma estável, capaz de ficar de pé com os pés juntos sem se apoiar em objetos. É dada a pontuação de 2 pontos quando a tarefa é executada de forma adaptativa, sendo que o indivíduo a executa de forma estável, mas não consegue manter os pés juntos. E é dada a pontuação de 1 ponto, considerando a tarefa executada de forma normal, quando qualquer sinal de instabilidade, independente de apoio ou de segurar em algum objeto, é demonstrado pelo indivíduo. Na tarefa 5, de equilíbrio com os olhos fechados, é orientado ao paciente que permaneça com os pés o mais próximo possível. A pontuação normal de 3 pontos é dada quando a tarefa é executada de forma estável, sem se segurar em nenhum objeto e com os pés juntos. A pontuação adaptativa de 2 pontos é dada quando o paciente executa a tarefa de forma estável, porém com os pés separados. E a pontuação anormal de 1 ponto é dada quando o indivíduo executa a tarefa com qualquer sinal de instabilidade ou quando necessita de se segurar em algum objeto. A tarefa 6, de equilíbrio ao girar 360 graus, recebe a pontuação normal de 3 pontos se o indivíduo a executa sem se agarrar em nada ou sem cambalear. Os passos devem ser contínuos e o giro é feito em um movimento contínuo e suave. A pontuação adaptativa de 2 pontos é dada quando a tarefa é executada em passos não contínuos e o paciente apoia em um pé totalmente no solo antes de levantar o outro. A pontuação anormal de apenas 1 ponto é dada quando qualquer sinal de instabilidade é demonstrado ou quando o indivíduo se segura em algum objeto para se equilibrar. Na tarefa nude de teste, o paciente é solicitado a ficar de pé com os pés o mais próximo possível e o examinador aplica 3 vezes uma pressão leve e uniforme no externo do paciente. A manobra demonstra capacidade de resistir ao movimento. A pontuação normal de 3 pontos é dada quando o paciente permanece estável e é capaz de resistir à pressão. A pontuação adaptativa de 2 pontos é dada quando o paciente necessita mover os pés, mas é capaz de manter o equilíbrio. E a pontuação anormal de 1 ponto é dada quando o paciente começa a cair ou o examinador tem que ajudar a equilibrar-se. Na tarefa de virar o pescoço, o examinador deve pedir ao paciente para virar a cabeça de um lado para o outro e olhar para cima, de pé, com os pés o mais próximo possível. Na pontuação normal de 3 pontos, o indivíduo deve ser capaz de virar a cabeça pelo menos metade da amplitude de movimento de um lado para o outro, e capaz de inclinar a cabeça para trás para olhar o teto, sem cambalear ou se segurar, ou sem apresentar sintomas de tontura leve, instabilidade ou dor. Na pontuação adaptativa de 2 pontos, é observada a capacidade diminuída de virar a cabeça de um lado para o outro, ou de estender o pescoço, mas sem se segurar. O indivíduo pode cambalear ou apresentar sintomas de tontura leve, instabilidade ou dor. E a pontuação anormal de 1 ponto é dada quando qualquer sinal ou sintomas de instabilidade quando vira a cabeça ou estende o pescoço é observado. Na tarefa 9, de equilíbrio em apoio unipodal, o indivíduo recebe a pontuação normal de 3 pontos quando é capaz de manter o apoio unipodal por 5 segundos sem apoio. Recebe a pontuação adaptativa de 2 pontos quando é capaz de manter o apoio unipodal por 2 segundos sem apoio. E recebe a pontuação anormal de 1 ponto quando é incapaz de manter apoio unipodal. Na tarefa 10, de extensão da coluna,
O examinador deve pedir ao paciente para se inclinar para trás na maior amplitude possível, sem se segurar em objetos. Para receber a pontuação normal de 3 pontos, a tarefa deve ser executada com boa amplitude sem se apoiar ou cambalear. A pontuação adaptativa de 2 pontos é dada quando o paciente tenta estender a coluna, mas faz com amplitude de movimento diminuída quando comparada com pacientes da mesma idade, ou quando necessita de apoio para realizar a extensão. A pontuação de 1 ponto considerada normal é dada quando o paciente não tenta ou não se observa nenhuma extensão, ou quando o paciente cambaleia ao tentar. Na tarefa 11, de alcançar para cima, o paciente é solicitado a retirar um objeto de uma prateleira alta o suficiente que exige alongamento ou ficar na ponta dos pés. O indivíduo recebe a pontuação normal de 3 pontos quando é capaz de retirar o objeto sem se apoiar e sem se desequilibrar. Recebe a pontuação adaptativa de 2 pontos quando é capaz de retirar o objeto, mas necessita de apoio para se estabilizar. E recebe a pontuação anormal de 1 ponto quando é incapaz ou instável. Na tarefa 12, de inclinar-se para frente, o paciente é solicitado a pegar um pequeno objeto do chão, por exemplo, uma caneta. A pontuação de 3 pontos, considerada normal, é dada quando o indivíduo é capaz de se inclinar e pegar o objeto. É capaz de retornar à posição ereta em uma única tentativa, sem precisar usar os braços. A pontuação adaptativa de 2 pontos é dada quando é capaz de pegar o objeto e retornar à posição ereta em uma única tentativa, mas necessita de apoio dos braços ou de algum objeto. E a pontuação anormal de 1 ponto é dada quando o indivíduo é incapaz de se inclinar ou de se erguer depois de ter se inclinado, ou faz múltiplas tentativas para se erguer. Na tarefa de sentar, o indivíduo recebe a pontuação normal de 3 pontos quando é capaz de sentar-se em um único movimento suave. Recebe a pontuação anormal de 2 pontos quando necessita usar os braços para se sentar ou o movimento não é suave. E recebe a pontuação anormal de 1 ponto quando deixa-se cair na cadeira ou não calcula bem a distância, por exemplo, quando senta fora do centro do assento. Tendo finalizado a tabela 1, agora entramos com a pontuação da tabela 2, que diz respeito à avaliação da marcha orientada pelo desempenho. Na 14ª tarefa, temos a iniciação da marcha, onde o paciente é solicitado a começar a andar em um trajeto determinado pelo avaliador. A pontuação normal de 2 pontos é dada quando o indivíduo começa a andar imediatamente sem hesitação visível e o movimento de iniciação da marcha é suave e uniforme. A pontuação anormal de 1 ponto é dada quando o indivíduo hesita, tem várias tentativas ou a iniciação da marcha não é um movimento suave. Na tarefa de altura do passo, o avaliador deve começar observando apenas após os primeiros passos. Deve observar um pé, depois o outro e apenas de um lado. Para receber a pontuação normal de 2 pontos, o pé do membro em balanço desprende-se do chão completamente, porém numa altura de 2,5 cm a 5 cm. E recebe a pontuação anormal de 1 ponto quando o pé do membro em balanço não se desprende completamente do chão. Então, pode-se ouvir o arrastar do pé ou pode-se observar ele muito elevado do solo, menor que 2,5 cm do solo ou mais alto que 5 cm. Para avaliar o comprimento do passo, o examinador deve observar a distância entre o hálux do pé de apoio e o calcanhar do pé elevado. Deve observar de lado e não julgar pelos primeiros ou últimos passos. Deve observar também um lado de cada vez. Para a pontuação normal de 2 pontos, o comprimento do passo deve ter pelo menos o comprimento do pé do indivíduo. E para a pontuação anormal de 1 ponto, o comprimento do passo é menor que o descrito para condições normais.
Para avaliar a 17ª tarefa, sobre a simetria do passo, o avaliador deve observar a porção central do trajeto e não os passos iniciais ou finais. Deve observar de lado e a distância entre o calcanhar de cada membro do balanço e o hálux de cada membro durante o apoio. Para a pontuação normal de 2 pontos, o comprimento do passo igual ou quase igual dos dois lados para a maioria dos ciclos da marcha deve ser observado. E para a pontuação anormal de 1 ponto, o comprimento do passo varia de um lado para o outro ou o paciente avança com o mesmo pé a cada passo. Ao avaliar a continuidade do passo, a pontuação normal de 2 pontos é dada quando o indivíduo começa elevando o calcanhar de um dos pés, quando o calcanhar do outro pé toca o chão. Nenhuma interrupção durante a passada deve ser observada e o comprimento dos passos deve ser igual na maioria dos ciclos da marcha. A pontuação anormal de 1 ponto é dada quando o indivíduo coloca o pé inteiro no chão antes de começar a desprender o outro, ou quando ele para completamente entre os passos, ou ainda quando o comprimento dos passos varia entre os ciclos. Na tarefa 19, de desvio da linha média, o examinador deve observar de trás do paciente e apenas um pé durante várias passadas. Deve observar também em relação a um ponto de referência do chão, como, por exemplo, junções das cerâmicas. E é difícil avaliar se o paciente usa andador. Recebe a pontuação normal de 2 pontos quando o pé segue próximo a uma linha reta à medida que o paciente avança. E recebe a pontuação anormal de 1 ponto quando o pé desvia de um lado para o outro ou em uma direção. Na tarefa de estabilidade do tronco, o examinador deve observar novamente de trás do paciente e o movimento lateral de tronco pode ser padrão de marcha normal, precisa ser diferenciado da instabilidade. Recebe a pontuação normal de 2 pontos quando o tronco não oscila e quando os joelhos e coluna não são fletidos, e também quando os braços não são abduzidos no esforço de manter a estabilidade. Recebe a pontuação anormal de 1 ponto quando há presença de qualquer uma das características descritas anteriormente. Na 21ª tarefa, de sustentação durante a marcha, mais uma vez deve ser observado a execução da tarefa pela parte de trás do paciente. Os pés devem quase se tocar quando um passa pelo outro para que se obtenha a pontuação normal de 2 pontos. E para se obter a pontuação anormal de 1 ponto, o paciente deve andar com pés separados durante os passos, ou seja, com a base alargada. Durante a 22ª tarefa, virando durante a marcha, a pontuação normal de 2 pontos é dada quando o paciente não cambaleia e quando ele vira-se continuamente enquanto anda e os seus passos são contínuos enquanto se vira. E a pontuação anormal de 1 ponto é dada quando o paciente cambaleia, para antes de iniciar a virada ou seus passos são descontínuos. É feita a somatória da pontuação da segunda tabela, assim como foi feita a somatória da pontuação da primeira, e, para o score total, soma-se a pontuação das duas tabelas. Essas foram as referências utilizadas. Obrigada por nos assistir até aqui e nos sigam nas nossas redes sociais.